Paz do Senhor, meus amados irmãos. Então vamos tomar nossos assentos. Já oramos. E certamente outros irmãos estarão chegando do almoço. Eu tenho algumas informações introdutórias que talvez eu prefira deixar para o segundo período, que também é meu, quando outros irmãos já estarão. Mas a matéria que me coube desta vez foi Teologia Sistemática, uma de suas unidades, que está indicada aí na pasta dos irmãos. E bibliografia, que eu recomendo. Isso não está anotado na matéria, não. Só se você ficar atento e anotar e gravar. Bibliografia que eu recomendo para estudo pelo resto da vida, se for o caso. A Bíblia eu não preciso mencionar, porque a Bíblia está implícita. A Bíblia é a pedra de toque. Tudo tem que ser subordinado à Bíblia. Mas os livros são bons. Se são livros de autores piedosos, homens e mulheres que andam com Deus, que têm compromisso com Deus, compromisso com a palavra, compromisso com a igreja. Alguns livros que eu recomendo, porque conheço, recomendo, para teologia sistemática. A Casa Publicadora é quem lança esse livro no Brasil. É mais ou menos umas 700 páginas. Recomendo. Teologia Sistemática de Schaeffer. C-H-A-F-E-R. Schaeffer. O nome completo é Louis Perry Schaeffer, mas todo mundo conhece como Schaeffer. C-H-A-F-E-R. São 11 volumes. Recomendo. Recomendo. O autor, um homem cheio do espírito e piedoso. Então, 11 volumes é muita coisa. Vale a pena adquirir. No Brasil é lançado por editoras evangélicas. São detalhes que eu não devo dar para não perder tempo. Mas não vai me dizer que não temos bibliografia. Mas minha recomendação permanece de pé. Primeiro a Bíblia. A igreja está cada vez mais se enchendo de obreiros e leigos estudando teologia sem estudar a Bíblia. Meu Deus, isso vai dar numa encrenca terrível. Dúvidas, questionamento. Às vezes, meu irmão, o problema não é falta de espiritualidade. É o estudante, ou por imaturidade, ou não sei por quê. Em lugar de primeiro pegar a Bíblia, só ela. Não, ele primeiro pega os livros. E os livros são bons, se são livros sadios, mas eles não são substituto da Bíblia. Evite esta tentação. Eu estou usando a palavra tentação no sentido habitual. Evite. Então, recomendo Teologia Sistemática de Horton. Horton continua sendo o meu chefe lá nos meus trabalhos na América do Norte. Ele é presidente da comissão editorial da Bíblia de Estudo Pentecostal, da qual, pela graça de Deus, sou membro. Eu tive o privilégio de fazer a tradução e a editação para a língua portuguesa. Eu creio que você tem a Bíblia de Estudo Pentecostal. O presidente daquela comissão é eu, autor desse livro, Teologia Sistemática. É um homem de quase 90 anos de idade, mas de uma lucidez incrível e uma vitalidade que, olha, francamente, traz inveja para muito jovem de 19, 20, 25 anos. Esse segundo que eu mencionei, de Schaeffer, está à venda no Brasil, em volume separado. Outro livro que eu recomendo como bibliografia, Teologia Sistemática de Eurico Bergstein. É muito boa. É também um livro de umas 400 páginas, mais ou menos. Então, ninguém vem dizer que não tem bibliografia auxiliar. A Bíblia eu não preciso mencionar. A Bíblia é suprema. Mais um livro que eu recomendo, a própria Bíblia de Estudo Pentecostal.
Se o irmão não tem, convém adquirir. Tudo lá é muito resumido, é claro. Um livro para a pessoa levar para a igreja, é claro que não pode ser uma coisa volumosa de 2.000. Então, muita gente reclama que as notas são muito resumidas, mas é normal em Bíblia de estudo. Recomendo. Mas 2 livros que eu recomendo como bibliografia. O comentário pentecostal do Novo Testamento. No momento só temos do Novo. É grande, são quase 3.000 páginas, volume único. A casa agora está pensando em reimprimir, dividindo em 2 ou 3 volumes. A razão de ser publicado tão grande não são volumes, são causas que eu não devo explicar aqui, é perder tempo. Mas houve uma razão para isso. Então eu recomendo, porque esse comentário, os autores são homens de Deus, piedosos, cheios do Espírito, alguns deles são meus conhecidos, e portanto a gente tem liberdade de recomendar. E um último, que são muitos, eu recomendo apenas esses 6. Conhecendo as doutrinas da Bíblia, de Meyer Perlman. Esse é lançado por Editora Vida. É um livro de mais ou menos umas 200 e quase 300 páginas, lançado em português já há muitos anos, há uns 40 ou 50 anos, muito bom. O autor, um homem que andou bem perto de Deus, bem perto de Deus. Se você não tem, procure esses livros. É meu dever, como professor dessa matéria, indicar fontes de consulta. Mas lembre-se, a Bíblia em primeiro lugar. Bom, prosseguindo agora com a nossa matéria, Teologia Sistemática, nós vamos primeiramente ler um versículo das Escrituras como ponto de partida e depois vamos pegar a apostila, que serve de embasamento, serve de roteiro para a pessoa não se perder. É normal. Vamos tomar o Salmo 119. 119. Também ontem pela manhã, na aula aqui da escola dominical, eu dei uma rápida informação para evitar curiosidade, porque é que eu estou com uns band-aids aqui no rosto. Band-aid, quem está perto está vendo band-aidzinho aqui, e outro pequenininho aqui, e outro. É simplesmente microcirurgia que eu fiz para remoção de sinais, por recomendação do médico, mas não é nada, não foi nada de acidente, não foi nada de problema crônico, graças a Deus não. Mas é preciso manter os band-aid por alguns dias para evitar raio do sol direto e contágio. Então, se eu não der uma explicação, você fica curioso, o que é aquilo ali? E etc. E aí, em lugar de prestar atenção à mensagem, fica prestando atenção a isso. Há pessoas que não ligam para isso, mas há pessoas que, dependendo do tipo de temperamento, até o fim da escola bíblica, vai ficar olhando para o rosto. Então é essa a razão. Não se preocupe mais com isso aqui, mas eu não devo remover isso por conselho do médico. Salmo 119 é um versículo da palavra de Deus para ponto de partida. Lembre-se, a nossa carga horária é de 8 horas. Irá até quinta-feira, querendo Deus. E 8 horas passa rápido. Mas, por certo, os irmãos aqui, muitos dos irmãos e irmãs aqui, são alunos de cursos teológicos, curso que eu digo, curso curricular, e certamente terão a oportunidade de penetrar fundo. Mas não se esqueça de adquirir boa bibliografia, além daquelas que, por certo, você já tem. E outros livros, olha, eu para recomendar, eu tenho que examinar. Eu sou franco nesse assunto. E outra coisa, eu não tenho compromisso com as pessoas, só com Deus e com a Bíblia. De modo que esses livros que eu indiquei, eu recomendo, porque conheço os autores, conheço a matéria, e são pessoas que têm alto compromisso com Deus, com a Bíblia mesma,
para dizer só aquilo que a Bíblia diz, e compromisso com a igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. Salmo 119, versículo 18. 119, versículo 18. Que diz assim: é uma oração. E eu creio que nisso aqui existe um princípio de ensino, de sempre ler a Bíblia com oração, sempre estudar a Bíblia com oração, sempre meditar na Bíblia, orando. Desvenda os meus olhos. Meus irmãos, é muita humildade do salmista que escreveu este salmo. Muita humildade. Ele confessar que era cego. Muitos de nós não temos essa coragem. Eu estou abrindo meu coração. Muitos de nós aqui esta tarde, nós que eu digo, homens e mulheres, não tem essa coragem de dizer isso a Deus. Porque a pessoa se acha autossuficiente. Deus ia deixar de abençoar um homem desse? Com a humildade dessa? Nós teríamos coragem de, no momento certo, no lugar certo, dizer isso que ele disse? Desvenda os meus olhos. Em outras palavras, Senhor, eu sou cego. Querendo dizer, diante da grandeza da revelação divina, que transcende nossa mente, é melhor dizer que somos cegos. Sim, mas essa passagem eu já entendo. Entende até que ponto? Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Estou deixando esse versículo como meditação, essas 8 aulas e esses dias de escola bíblica até quinta-feira, o nosso horário. Desvenda os meus olhos. Uma oração a Deus. Desvenda os meus olhos, os olhos espirituais, os olhos da alma, para que eu veja. Mas eu já vejo, irmão Gilberto, mas você vê até que ponto? A verdade divina que você conhece não é só aquilo que você sabe. É muito mais do que você nem imagina. Sim, mas esse versículo aqui, eu acho que já esgotei o máximo. Bobagem. Não faça uma coisa dessa. Só Deus sabe até onde vai aquele texto. Então é melhor falar como salmista, para que eu veja. Porque aquilo que nós achamos que já entendemos o suficiente, se nós orarmos e jejuarmos e buscarmos a Deus, lá se vem mais luz, mais revelação, mais inspiração, mais ordenamento, mais riqueza. Certamente era isso que movia o salmista, quando ele contemplava. Agora imagine se esse salmista tivesse já o restante da Bíblia. Porque quando ele disse essas palavras, a Bíblia era apenas uma parte, a parte daquele tempo. E hoje que nós temos o Novo Testamento, você e eu temos desculpa? Temos desculpa nada, irmãos. Hoje nós temos a revelação completa. Então nós somos ainda muito mais abençoados. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A palavra de Deus é chamada aqui de lei. Aquilo que rege, aquilo que dirige, aquilo que decreta, aquilo que de fato conduz, lei. Neste salmo, a palavra de Deus é mencionada com vários nomes. E muita gente pensa que é poesia. Poesia porque o livro é poético. Você sabe que o livro é poético por causa do gênero. Não é por causa do conteúdo. O conteúdo é inspiração divina. Certamente é Deus dizendo que cada nome desse revela um lado da palavra de Deus. Aqui nesse versículo, ela é chamada de lei, a lei do Senhor. Bom, irmão, tomemos a apostila, o irmão certamente tem cópia. E a escola nos solicitou para estudar 4 pontos de teologia sistemática. O primeiro, no índice, é uma introdução à teologia, uma espécie de visão panorâmica, uma ideia geral de teologia, não é teologia bíblica, sistemática. O segundo ponto, nós estamos dando uma olhada no conteúdo, querendo Deus até quinta-feira. Também esqueci-me de dizer que a Casa Publicadora tomou providência junto ao pastor Edgar, o pastor José Pimentel de Carvalho, que é o presidente,
para gravar essas aulas. Os irmãos estão vendo o equipamento aqui ligado. E irmão Eliel Gabi, eu creio que ele está aqui por perto, né? Eliel, você está onde, Eliel? Aqui está Eliel. Então, a casa tomou providências para gravar. E uma explicação poderá ser útil. É uma experiência que a casa está fazendo. E, por certo, vai dar certo. São muitos pedidos, irmãos, aqui do Brasil e do mundo de fala portuguesa, e também pessoas que não falam português, pedindo mensagens. Hoje, fita cassete, praticamente não existe mais. Quem tinha, tem, acabou. Mas hoje é CD, DVD, etc. Essa área avançada. É muito pedido. As livrarias, diretamente à casa, eu trabalho lá e sou testemunha disso. E a casa sondou, anotou os pedidos, examinou e decidiu. E a experiência está sendo iniciada aqui em Curitiba. É por isso que o irmão Eliel está gravando. É claro que esse material vai ser depois editado direitinho. Eu cheguei a falar para o diretor, o irmão Ronaldo, não será melhor gravar isso em estúdio? Porque a gravação tem outra qualidade, etc. Ele disse, não, eu prefiro gravar em público para ver o auditório, de modo que o seu rostinho aí vai sair para todo o Brasil, para o mundo. Venha bonito cada dia para cá, bem penteado e sorrindo sempre. Porque tem pessoas que vêm para cá, às vezes, com a cara de missa de sétimo dia. Não dá, irmão. Eu sabia que vocês iam rir. Cara de missa de sétimo dia. Aquele semblante descaído. Venha para cá sempre contente, etc. Os homens direitinho, barbeados e etc. E as mulheres, enfim. Porque o seu rosto, você está sendo filmado. E isso vai girar pelo Brasil e pelo mundo. De vez em quando, irmão Eliel vai enfocar o auditório, a plataforma, os pastores aqui. Eu peço que os pastores aqui, os alunos, pensem nisso. Porque às vezes a pessoa está distraída, uma perna no Ocidente, outra no Oriente, uma coisa parecida assim. E isso, na filmagem, não fica bem. Essa palavra de advertência, eu creio que poderá ser útil, que o irmão Eliel Gabi está filmando para fim, atendendo um início de um projeto da Casa Publicadora. Ou seja, gravação de mensagens evangelísticas, que não é o caso aqui da escola, mas a casa vai entrar por esse caminho. Gravar mensagem evangelística de nossos irmãos evangelistas e pregadores. E gravar também, filmar mensagens de ensino, didáticas, na área como da Escola Bíblica de Curitiba. Então, graças a Deus, que a escolha começou por Curitiba. Eu dou graças a Deus quando orava hoje pela manhã, irmão Marco Antônio. Irmão Marco Antônio estava por aqui, mas deve ter descido. Eu estava hoje de manhã orando e dando graças a Deus. Só Deus sabe, meus irmãos, as bênçãos resultantes desta escola desde que começou. Eu venho colaborando, agora completou 20 e poucos anos. Com raras exceções tenho faltado. Mas só Deus sabe as bênçãos resultantes na vida dos alunos durante esta escola, desde o seu início. Conversões, vidas transformadas, mensagens candentes, que quando são retransmitidas com oração e unção, produzem resultados maravilhosos. Enfim, edificação em todos os sentidos, louvado seja Deus. Eu sei, meus irmãos, que para a igreja é um grande investimento. E eu não sei quem paga a conta. Nem é meu papel saber, o meu dever é orar. Mas é claro que, mas eu não paguei uma inscrição, mas o investimento da igreja, só Deus sabe até onde vai. Mas Deus recompensará. Deus recompensará. A igreja em Curitiba, o ministério, a presidência, a secretaria, a diretoria, enfim. Mas que enquanto Jesus não voltar, que essa escola prossiga. Quantos podem dizer amém? Glória seja a Deus. Então foram 4 unidades. A primeira, uma introdução. A segunda, a criação e a natureza do ser humano, ou seja, a criação e a natureza do homem. O terceiro, o pecado e sua origem, natureza, descrição e consequências. As 2 aulas que eu vou ministrar agora à tarde, esta e a próxima, vão chegar até o início dessa terceira unidade. Espero em Deus, com a dosagem do tempo.
Mas essa terceira unidade de ensino é bastante ampla. O pecado, sua origem, natureza, descrição e consequências. E é claro que dentro do esquema das aulas, que são apenas 8, nós temos que nos manter dentro de um controle, porque o campo é vastíssimo. Eu vou ver se nesse ponto 3, nessa unidade 3, eu vou ver se dá para encaixar, pelo menos falando, pecados que não tinham perdão no Antigo Testamento. Havia uma série de pecados que quem cometesse não tinha solução. Era morte na certa. Você conhece isso na Bíblia? Era um total de 27. Era um múltiplo de 3. E o pior, esses pecados têm seus correspondentes hoje no Novo Testamento. Só que no sentido espiritual. Significa que o repúdio de Deus continua. Aqueles pecados, hoje sim, hoje tem perdão, porque a obra que Jesus consumou é perfeita. A lei não era, a lei era um sistema incompleto. É só estudar a Epístola aos Hebreus e o Antigo Testamento. Graças a Deus pelo livro de Hebreus, que é uma riqueza para se interpretar a lei. Mas havia 27 pecados. Não tem mais nem menos do que 27 que não tinham perdão. O irmão já pensou quando alguém cometia um pecado daquele? Ele podia se despedir. Era morte na certa. E no Novo Testamento, lá estão os 27, só que no sentido espiritual. Ou seja, a pessoa que os cometer vai saber que o repúdio de Deus é o mesmo. O repúdio. São pecados hediondos. Não sei se o tempo dará para incluir isso verbalmente. Eu não quis colocar na apostila porque o campo é vasto. Só para descrever os 27 ia tomar quase todo o papel. A quarta unidade. Eu estou dando uma olhada no esboço. A quarta unidade de teologia sistemática. A missão integral. Não é apenas missão. É a missão completa. A missão da igreja, a gente pode abordar, quem sabe numa mensagem, num devocional, mas o pedido da escola é a missão integral, completa da igreja. Esta é a quarta unidade e é também a última. Então vamos diretamente ao assunto. Eu vou tirar meu paletó porque está esquentando. Glória seja o nome do Senhor. Vamos então à introdução. A introdução que eu digo deste grupo de aulas. Não significa uma introdução à teologia sistemática como um todo. Mas se você pegar uma fonte de consulta, dessas que eu indiquei, ou outras que o irmão tenha, você vai ver que geralmente as introduções 20, 30, 40, 60 páginas. O de Schaeffer, esse que eu indiquei, parece que são 60 páginas de introdução. Porque teologia sistemática é aquilo que a gente chama rainha das matérias. Você já fez seminário teológico? Quantas unidades, quantas disciplinas teve o curso básico? Geralmente é uma média de 30, 25, 20, 30, por aí. E o médio? Lá se vai 20, 25, por aí. E o superior? Lá se vai 30, 40, por aí. De tudo isso, qual é o que nós chamamos de rainha das matérias? Esta bênção chamada teologia sistemática. É uma riqueza, graças a Deus. Introdução. A letra A trata dela como estudo. Estou lendo só os cabeçalhos. A letra B é a teologia sistemática concernente à lei do contexto. Ou seja, ai do estudante, se ele não for alertado, para durante o estudo que eu digo pelo resto da vida, desprezar o contexto. É esse o assunto da letra B. A lei do contexto na hermenêutica sagrada. A letra C, teologia bíblica. Não se esqueça que esse nome é técnico. Se uma pessoa não estiver prestando atenção, quando acordar, vai ficar na dúvida. O que é teologia bíblica? Toda teologia não é bíblica. Certamente a pessoa estava descuidado
E é por causa disso que eu volto a repetir. Esse título que está aqui é curricular. É técnico. Como tem a palavra banco, banco para você sentar em casa. E banco, o prédio onde você deposita dinheiro. Só que banco de colocar dinheiro é técnico. Em casa não é. Na Bíblia existe esse tipo de figura também. Então, aqui se trata de teologia bíblica como título de currículo. Mas nós vamos ver daqui a pouco, em teologia, o que é. Letra D. Doutrina bíblica. Em resumo, que às vezes confunde. Uma pessoa que não estuda, não viaja, não sei o quê, eles às vezes misturam doutrina mesmo da Bíblia, doutrina bíblica. Quando eu digo doutrina bíblica, os irmãos sabem que eu estou usando de redundância. Mas redundância no ensino é normal. É uma das leis da pedagogia. Só que se puder, evite. Porque doutrina com D maiúsculo, só na Bíblia mesmo. Mas às vezes tem gente que mistura doutrina bíblica com costume. Costume. Mesmo os costumes santos, eles chamam de doutrina. Evitemos esse erro. Costumes, se eles são costumes santos, originados da doutrina, não é o mesmo que doutrina. A matriz veio da doutrina. Que existe costumes que é simplesmente humanos. Eu não estou falando de costume como está no Novo Testamento. Muita gente diz que a palavra costume não está no Novo Testamento. Claro que tem muitas vezes. Se é costumes santos, originados da doutrina, então tem razão de ser. E aí vem os costumes. Então a letra D é uma nota sobre doutrina bíblica. Veja, doutrina bíblica é uma redundância. Eu sei que o auditório aqui tem muitos professores de faculdade, professores seculares. E não custa nada comer uma escola e dizer, mas toda doutrina não é bíblica. Meu irmão, em ensino, redundância é normal, para poder enfatizar. É claro que doutrina, se é extraída daqui, não precisa dizer bíblica. Mas eu estou dizendo porque em nosso meio muita gente mistura a doutrina essencialmente bíblica com costumes, mesmo os santos. E a letra E, o termo teologia, quanto à sua denotação e conotação. O termo teologia tem duas aproximações. Ele pode ser usado no sentido denotativo e conotativo. Nós vamos já dar uma olhada nisso, eu estou lendo só os títulos. E a última letra da introdução, a letra F, a classificação das doutrinas da Bíblia. Vamos então para a introdução, a letra A. Teologia sistemática é o estudo das doutrinas da Bíblia, tendo cada uma delas seus pontos, quer dizer, os pontos principais, agrupados sob tópicos devidamente desdobrados e com a devida referenciação bíblica. É a menor definição que eu posso dar de teologia sistemática. É o estudo das doutrinas da Bíblia, dividido em pontos principais de maneira lógica, encadeada. Senão, não é estudo. Mas é só isso? Não, senhor. Desdobrados. E é só isso? Não. É preciso colocar a referenciação bíblica. A referenciação bíblica de apoio. Nunca menos de 2 referências. De acordo com a disponibilidade de papel. Graças a Deus que todas as doutrinas da Bíblia têm referenciação, umas mais, outras menos. Há doutrinas que a referenciação, a gente conta direitinho no original, algumas delas tem 700 vezes, há uma que tem 1.845 vezes, graças a Deus por isso. Agora, nos livros, nas apostilas, a gente coloca 1, 2, 3. Prosseguindo na letra A. Teologia sistemática obedece a uma sequência adequada e lógica de doutrinas bíblicas. Não será por isso, irmãos, que na igreja muitos crentes, com boa intenção, bem intencionados, ficam confusos às vezes? Eles estudam a doutrina, só que sem ordem.
sem ordem. Sem ordem lógica. E isso deve dar uma confusão. Não deixa de abençoar. Mas a pessoa está estudando como quem está subindo uma escada, começando de cima para baixo. Não faz nem sentido dizer isso. Escada tem que ser de baixo para cima. Já pensou querer subir uma escada começando de cima? Não sei, é uma frase manicômica. Não faz sentido. Por exemplo, a doutrina do pecado. Ela requer o prévio conhecimento da doutrina do homem. Então, nós vamos dar uma olhada nesse assunto, mas os irmãos viram que a escola trabalhou bem. Os irmãos viram na introdução, que nós vamos estudar um pouco da doutrina do pecado, mas antes vem a do homem, é o correto. A doutrina do pecado requer o prévio conhecimento da doutrina do homem. E esta, por sua vez, requer o conhecimento da doutrina de Deus. Foi Deus que criou o homem. Que criou o homem, segundo sua imagem. E assim por diante. Estou indo para a letra B da introdução. Na Bíblia, em se tratando de ensino, nada é dito de uma vez. Nem uma vez por todas. Não existe um só caso. O irmão está me ouvindo bem? Ou seja, qualquer princípio bíblico, qualquer axioma, qualquer princípio, qualquer verdade, qualquer doutrina, nunca é dito só uma vez. Às vezes aparece no livro de Levítico, e aí prossegue até o Apocalipse, de uma maneira ou de outra. Que, em outras palavras, é o mesmo que dizer a lei do contexto. Uma verdade, um princípio, uma doutrina começa aqui e prossegue ali, através dos livros da Bíblia, até o seu corolário, até o seu encerramento. Por que Deus fez isso? Ele tem razão. Deus sabe que tem muito crente preguiçoso. Deus sabe também que a terra tem milhares e milhões de novos convertidos, que são bebês espirituais. Deus sabe que na igreja tem crente que entendeu de não crescer. Não interessa para ele crescer espiritualmente. Então, Deus me perdoe, eu estou usando de franqueza. Mas sendo sincero, querem ficar com pigmeus, por alguma razão que a gente não sabe. Deus é misericordioso. Então, as verdades e doutrinas e princípios estão esparzidos pela Bíblia fora. Talvez uma das razões sejam esta. Isso nos leva a quê? A uma coisa preciosa chamada lei do contexto, que é uma das leis da hermenêutica sagrada. Hermenêutica é uma ciência bíblica. Assim como existe ciência da aviação, tecnologia, informática, e química, e desenho, não sei o quê, medicina, direito, são ciências. Existe, graças a Deus, ciências bíblicas. Uma delas é hermenêutica, que é gêmea da exegese. A exegese lida com o quê? Lida com palavras isoladas, no original. Você que é bom de português, você sabe em gramática portuguesa o que é morfologia. Morfologia, em língua portuguesa ou em qualquer outra língua, é o estudo das palavras isolada. Mas se eu colocar essa palavra no fio da meada do discurso, ela muda de sentido. É a sintaxe. Como você bem sabe, a mesma coisa acontece na Bíblia. Por quê? Deus vestiu a Bíblia de linguagem humana. Se Deus fosse usar a língua dele, quem é que ia entender? A língua do céu, a língua de Deus, a língua do trono, a língua dos serafins. Então Deus, na sua misericórdia, vestiu a Bíblia de linguagem humana. Eu estou dizendo no original. Eu não estou falando de língua portuguesa. O que nós temos aí no nosso banco é uma tradução. É a mesma coisa que aconteceu com a outra versão da palavra, a palavra viva, o Senhor Jesus Cristo. Ele se encarnou. Ele se tornou um ser humano, menos no que tange ao pecado. Então, voltando a essa linha de pensamento, nós temos aqui a lei do contexto. Uma verdade, um princípio, uma doutrina aparece no livro de Gênesis e vai embora. Até, quem sabe, o Apocalipse. Algumas terminam antes, outras vão até ali. É dever do estudante, do pastor,
do professor, do crente em geral, com a graça de Deus, penetrar nessa área e não acaba mais, não acaba mais, não acaba mais. E quanto mais se estuda, mais dá prazer, mais convicção, mais alegria, mais glória a Deus, mais firmeza na fé. Louvado seja Deus por sua palavra. Os irmãos já imaginaram se nós não tivéssemos a palavra de Deus? Já pensou a Babel, a confusão que haveria no mundo? Cada um, como se diz na brincadeira, vendendo o seu peixe? Mas não, nós temos a palavra. A tua palavra é a verdade. E não se esqueça, a lei do contexto, muita gente pensa que o contexto da Bíblia é somente a parte que vem antes e depois do texto. Não, meu irmão, isso aí é a definição popular. Mas em linguagem mais profunda, há 6 tipos de contexto na Escritura. Você já estudou isso? A contento, em cursos, ou não sei como. Há 6, meia dúzia de tipos de contexto. Na leitura da Bíblia, não é preciso. Você sabe o que é leitura. É um contato visual da pessoa com o texto. Aquilo que nós fazemos cada manhã, ou à tarde, ou à noite, refletindo, meditando e etc. Eu estou falando estudar, que significa dissecar o texto com a ajuda do Espírito Santo. Eu estou usando aqui uma linguagem médica. Aqui deve ter irmãos que são médicos e enfermeiros e sabem o que é dissecar. O que é pegar um tendão, o que é pegar uma víscera, o que é pegar um tecido do corpo, um pedaço de músculo e dissecar, ou seja, reduzi-lo à expressão mais simples. É estudar com a graça de Deus e a direção do Espírito Santo. Aí o contexto é importante. Esse ponto eu não desdobrei, porque não havia espaço para isso, a escola é limitada, a aula é limitada, são 8 aulas, mas os 6 tipos de contexto vai ficar na gravação. Eu só posso ler os títulos. Nosso horário está quase findando da primeira aula. Os 6 tipos, isso aqui é a letra D da introdução. Nada na Bíblia, nada é dito de uma vez. Nada que eu digo, não se esqueça. É quando se trata de um princípio bíblico, uma verdade bíblica ou uma doutrina. Sempre, pela graça de Deus, ela é reiterada, mais luz, até chegar ao auge. No estudo, há 6 tipos de contexto. O primeiro é o chamado contexto geral da Bíblia. Em outras palavras, na Bíblia não há erro. Na Bíblia também não há contradição. Mas há um lugar aqui que eu aceito, porque é a Bíblia, mas não entendo, é uma incoerência. Não diga isso. Na Bíblia não há contradição. A Bíblia é inerrante no original. No original. Esse é o contexto geral. Ou seja, a Bíblia toda ela é análoga. Você sabe o que é análogo? Analogia. Ou seja, não há contradição. A analogia é um princípio fundamental. Esse é o contexto geral. Ou seja, precisamos aprender a ver a Bíblia de perspectiva, como que está no pico de uma montanha, olhando para a praia, olhando para o solo, vendo como um todo. Há um segundo tipo de contexto, muito importante da hermenêutica, que é o contexto imediato. O nome já está dizendo. Contexto imediato é aquele que fica logo antes da passagem que eu estou lendo e logo depois. Quase todo crente sabe disso. Mas há um terceiro tipo de contexto, que não é fácil, chamado remoto. Remoto. Ou seja, uma declaração está feita aqui, o complemento, a declaração está feita, digamos, em Levítico ou em Êxodo, o outro complemento está lá no livro de Esther, mas é a mesma coisa. Já pensou como seria interessante se pudesse dar exemplos práticos, pegar o próprio texto agora e dar exemplo? Desperta muito o interesse do estudante. Se o irmão está com a memória boa e acompanhando aqui o microfone direitinho, não está distraído com nada nesse momento, para ter uma ideia do contexto remoto como é importante. Muita coisa que você diz não bate, é uma contradição, meu Deus, eu não vou discutir, eu aceito, mas isso aqui não dá para entender. Pode ser o remoto. Um rápido exemplo, rápido mesmo.
Alguém se recorda das pragas que Deus enviou sobre o Egito antes de libertar Israel? Foram 9 pragas, lembra? 9. A turma por aí diz que foi 7, mas que nada. Foram 9. 9 pragas. Pragas terríveis, lembra? A praga das rãs, não sei o que lá, e lá se vai, cada uma pior do que a outra. E quando a gente lê ali no livro de Êxodo, fica dizendo, puxa vida, mas não é fácil, foi muito sofrimento, aquele povo sofreu muito, e o povo sofreu aquela catástrofe. Resultado, pode chegar a uma má incompreensão a respeito de Deus, a respeito do Antigo Testamento. Se você pegar o contexto remoto, que fica lá na frente, lá muito distante, num livro muito distante, lá está dito que aquelas pragas visavam os deuses do Egito. O Egito era repleto de falsos deuses, e pode ver que cada uma das 9 arrasou com um daquele deus, mostrando a supremacia de Jeová. Eles ficaram 400 anos no Egito só no meio daquele povo idólatra. Não conseguiram aprender nada, é claro. Eles não tinham nada de Deus. Quando você compara a praga das rãs e aquela da saraiva, pode ver que cada um foi atingindo uma daquelas divindades falsas dos egípcios. O contexto remoto, lá na frente. Mas há um quarto tipo de contexto muito importante para o estudante, que é o chamado contexto referencial. Esse nome é técnico. O que é referencial? Cada versículo da Bíblia estudado numa Bíblia, não digo com referência, porque a referência são pouco, o espaço é muito curto. Eu digo no manual de referências bíblicas. Cada versículo contém, lá se vai, 5, 8, 10, 15 referências paralelas. O que é a referência bíblica? É um paralelismo da Sagrada Escritura. Este contexto é muito importante, o chamado contexto referencial, em que cada referência aumenta a verdade, esclarece um detalhe, e o crente que puder estudar a Bíblia dessa maneira é muito abençoado. Se a sua Bíblia tem referências, ótimo, mas mesmo assim não vai adiantar muito. Melhor é você comprar um manual de referências bíblicas, como aquele que contém mais de 1 milhão de referências. É mais ou menos isto aqui. Aí ajuda, muito mais. E existe um quinto contexto da Bíblia, são 6, chamado contexto histórico. E o nome já está dizendo. Envolve rios, montanhas, e povos, e línguas, e não sei o quê. Quando o faraó colocou um anel na dedo de José, e muita gente vibra com aquilo. Puxa, foi muita consideração. O rei, o monarca, colocar um anel no dedo. Mas eles se esquecem de estudar o contexto histórico para saber o que significa aquilo ali. Então o contexto histórico é extraordinário. Quando foram colocar ungüentos e perfumes no túmulo de Cristo, a gente fica agradecido a Deus, etc. Mas pega o contexto histórico. Quando aquela mulher também quebrou o vaso de alabastro e ungiu, pega o contexto histórico. É uma riqueza, lança muita luz. Quando, por exemplo, Paulo foi açoitado em Filipos, e diz que foi açoitado com varas. Não foi açoitado com um chicote, foi açoitado com varas. E terrível, o contexto histórico. E tem o 6º contexto, que é o chamado contexto literário. Também é uma riqueza. O contexto literário é o que estuda a Bíblia quanto aos gêneros literários. E um dos gêneros literários mais usado na Bíblia é o figurado. É muita figura de linguagem. Muita figura de linguagem, uma riqueza. Voltemos para a introdução e vamos dar uma olhada na letra C. Teologia bíblica. Para o estudo sistemático e didático das doutrinas da Bíblia, teremos que adotar uma forma ou sistema de agrupamento. Eu acho que você há de concordar comigo. Como é que eu vou estudar mesmo, de maneira metódica, a Bíblia ser um sistema de estudo? E a meu ver, não é a meu ver, eu sou muito pequeno para dizer isso, mas os grandes, os doutores da Bíblia, todos estão de acordo que o melhor é teologia sistemática. Até agora não se encontrou outro sistema. Então, voltando para o estudo sistemático e didático das doutrinas da Bíblia, teremos que adotar uma forma, ou sistema de agrupamento. A teologia sistemática serve muito bem para isso.
Mas deve-se primeiro estudar, e estudar sempre, a teologia bíblica ao lado da teologia sistemática. Teologia bíblica é a revelação divina, progressiva, através somente da Bíblia. Em outras palavras, é o estudo da Bíblia pela Bíblia somente. Sim, mas isso eu já faço. Quem sabe se, com todo respeito a você, você não faz isso lendo. Quantas vezes você já leu a Bíblia? 13 vezes, 20 vezes, 40 vezes. Maravilhoso. Mas não é estudo, como eu estou dizendo aqui. Estudo. Ou seja, um aluno, um crente, um obreiro para teologia bíblica, ele tem que ter base. Ele tem que ter fundamentos para isso. Do contrário, como é que ele vai fazer esse tipo de estudo? Por que, irmão Gilberto? Teologia bíblica, que é o título técnico desse trabalho, é o estudo da Bíblia somente com ela. Então a pessoa tem que ter fundamento para poder fazer isso. Do contrário, como ele poderá avançar? Agora, para o estudo das doutrinas, não tem método melhor do que a teologia sistemática. Mas imagine estudar a teologia sistemática sem estudar a teologia bíblica, que é justamente o estudo da Bíblia pela Bíblia. É preciso o Espírito Santo, é preciso unção de Deus, é preciso a pessoa ter substrato, quem sabe cursos e etc., maturidade, mas não acaba mais. Não tem fim, não tem fim. Letra D. Doutrina bíblica. Doutrina é um ensino da Bíblia. Existe segredo nisso? Eu não sei porque tem pessoas que levam tanto tempo, fazem circunlóquio. Minha gente, o que é doutrina na Bíblia? Um ensino bíblico normativo. Um ensino. É uma coisa didática, terminante, final. Ou seja, Deus disse, está dito. Não tem arrodeios. É uma verdade absoluta. Doutrina é um ensino da Bíblia normativo. É normatizador. Ou seja, não é substituto. E terminante. E final. Ou seja, quando João, o apóstolo, escreveu o Apocalipse, enxugou a caneta e guardou naquele depósito, acabou a revelação divina escrita. A partir dali, o que vier é fraude, é farsa, e tem surgido, e continua surgindo. Agora mesmo, aqui no Brasil, um pastor da Assembleia de Deus escreveu um livro sobre a vida de Cristo entre os 12 e os 30 anos, que a Bíblia silencia. O irmão conhece a Bíblia e sabe que por volta dos 12 anos, ele esteve na Páscoa, e depois ele só aparece em cena lá no batismo. Deus quis que fosse assim, e aqueles anos estão justamente no anonimato. Agora diz que um querubim, ou foi serafim, uma coisa assim, se apresentou para esse pastor e deu todo o relato com a ajuda da Virgem Maria. Sim, com a ajuda da Virgem, que é a mãe. E o livro está, eu não estou dando detalhes, porque não é ético fazer isso aqui. Eu estou apenas querendo ilustrar, e você já sabe que isso é falso. Porque quando chegou o Apocalipse e disse lá, ora vem Senhor Jesus, amém, pronto, encerrou a revelação divina. É isso que nós estamos dizendo aqui. É um ensino normativo, terminante e final, derivado das Sagradas Escrituras, como regra de fé. Mas é só regra de fé? Não, é regra de prática de vida. Regra de fé é o nosso relacionamento com Deus. Mas o crente também tem o lado da vida, do testemunho, da compostura, do viver. É o lado que nós estamos dizendo aqui, como regra de fé e também como prática de vida. É muita gente, meus irmãos, em nossa igreja, igreja que eu digo é igreja cristã, não importa se é Assembleia de Deus ou não, que vive uma vida cristã medíocre, inexpressiva, por causa de desprezar essa segunda parte.
Doutrina é regra de fé, comunhão com Deus, salvação, comunhão com Deus, vida cristã profunda, vida consagrada, mas também é regra de vida. Como viver a vida cristã? Até a nossa igreja Assembleia de Deus, quem conheceu a Assembleia de Deus há muitos anos atrás, nessa parte, nota hoje como é que as coisas estão entrando para um caminho difícil, de não querer ligar a importância para a Bíblia como regra e prática de vida, do viver, e isso é no sentido horizontal, ou seja, no sentido social. A letra F, aliás, a letra E, a teologia quanto à sua denotação e conotação. Eu já dei uma rápida palavra sobre isso, eu acho que não convém demorar muito aqui. Denotação é o sentido principal, e conotação é o sentido secundário. O termo teologia no sentido denotativo, ou seja, o sentido principal, o sentido pesado, é o estudo da pessoa de Deus. E a teologia sistemática trata desse assunto. Dependendo do espaço do livro, ora é pouca coisa, ora é muita coisa. Por exemplo, a obra de Schaeffer, ele tem, se eu não me engano, 100 e poucas páginas, só tratando de teologia, a pessoa de Deus. Esse é o sentido denotativo. Mas a teologia tem um lado conotativo. Vamos ver agora. O termo teologia, no sentido conotativo, é o estudo das doutrinas. Qualquer doutrina da Bíblia. Então, de vez em quando, a pessoa se usa microfone, prega pela rádio, ou escreve artigo, boletim da igreja, tem que tomar cuidado com isso para evitar um erro. Teologia tem um sentido denotativo, que é o estudo a respeito da pessoa de Deus. É um estudo profundo. E é claro, parcial, porque quem pode penetrar? Como disse Jó no capítulo 10, quem é que pode chegar a Deus? Quem é que pode chegar à perfeição de Deus? Quem pode chegar ao caminho de Deus? Ninguém. Mas Deus é tão bom que ele não se fechou num casulo. Só eu criei o céu, criei a terra, criei o homem, criei o mar. Eles agora que cuidem. Não. Deus não é deísta, Deus é teísta. E ele, por sua graça, se revela nas Sagradas Escrituras. Mas não é só através das Escrituras, ele também se revela através da natureza. Natureza que eu digo com N maiúsculo, a criação. Ele também se revela através da consciência. Se a consciência for uma consciência limpa, uma consciência santificada, uma consciência ativada pelo Espírito Santo. Mas qual é a maior revelação de todas? O Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para dar a revelação plena. Então, não se esqueça que teologia tem o sentido denotativo e conotativo. Conotativo é teologia significando doutrina por doutrina por doutrina. Letra F, que é a última da introdução. Eu acho, irmão Marcos, que ainda temos um minuto. Bom, que bom, vamos correr e aproveitar esse minuto. Letra F da introdução. A classificação das doutrinas da Bíblia. O irmão já entendeu que quando se fala de classificação, pode ser do corpo humano, pode ser de um prédio que se vai, enfim, ferramenta, classificação. Você já entendeu o que significa ordem. Primeiro, segundo, terceiro, A, B, C, D, F. Primeiro, classificação é ordenamento. Ordenamento. As doutrinas da Bíblia, elas devem ser estudadas com ordenamento. Não vá confundir ordenamento com ordenação. Eu estou falando de ordenamento, colocar algo em ordem. E veja na letra F. Para fins de estudo, eu dou inclusive um alerta aqui. Muitos crentes e igrejas não conseguem se aprofundar no estudo e compreensão das doutrinas, porque estudam sem organização, sem método, sem ordem, sem sequência, sem propósito, sem muita atenção e sem muito interesse. Para fins de estudo, todas as doutrinas da Bíblia podem ser situadas em 3 grandes grupos. É claro, meus irmãos, tem muito mais de 3. Eu estou dizendo de maneira global. 3 grandes grupos. O primeiro, doutrinas da salvação.
Então, o meu conselho, se você é um crente novato, um obreiro novato, é que dê prioridade a esse grupo. Ah, mas eu não aguento, irmão. Tem uma coisa aqui que parece uma coceira, eu tenho que avançar. Controle-se, peça graça a Deus e estude primeiro as doutrinas da salvação. Seu espírito, com a graça de Deus, e estude com prioridade as doutrinas da salvação. São mais ou menos umas 25. Eu digo mais ou menos porque depende da maneira de agrupá-las. E já pensou quanta riqueza não há num conjunto de 20 a 25 doutrinas? Essa é a primeira prioridade. A segunda, as doutrinas da fé. Em outras palavras, da vida cristã. A palavra fé é uma figura, uma sinédoque. Fé significando a vida cristã, que é um conjunto de umas 35 a 40 grandes doutrinas da fé cristã. Ou seja, Deus colocou em sua palavra doutrina para todas as necessidades da igreja, todas as necessidades do crente. Essas doutrinas precisam ser conhecidas, disseminadas, obedecidas, postas em prática para uma vida vitoriosa. Veja o terceiro grupo. Doutrinas do porvir, ou seja, das coisas futuras, que é uma média de 10 a 15. Depende da maneira de agrupá-las. Às vezes o livro é um livro assim de 100 páginas, mas às vezes é uma obra de 500 páginas, e o autor tem espaço para desdobrar. Mas é uma média de 10 a 15 grandes doutrinas do porvir. Mas se lembre, em terceiro lugar, não será essa a razão, porque é tanta gente confusa com escatologia, mas aquela besta que aparece lá, e aquela outra, e o número 666, e aí começa a criar problema, e inventar isso e aquilo. Deveria primeiro estudar o grupo de doutrinas da salvação, porque tudo parte dali. Então, alguma coisa sobre classificação das doutrinas da Bíblia.